Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo aqui nesse segundo bloco com o advogado, pré-candidato a prefeito de Maceió pelo Partido dos Trabalhadores e pela Federação PT-PCdoB, o Ricardo Barbosa. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Ô, rapaz, eu que agradeço o convite e tomo aqui à disposição de vocês. É sempre bom falar com essa audiência aqui da Jovem Pan e dizer o que nós estamos pensando da nossa cidade, da política, de uma maneira geral. Ricardo, na sua avaliação, qual a grande discussão em torno da eleição de Maceió? Qual os grandes debates que devem ser feitos entre os pré-candidatos, entre os futuros candidatos a prefeito de Maceió? Quais as nossas grandes chagas da nossa cidade e como isso vai se refletir no pleito, na sua avaliação? Olha, Mozinho, e todas e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, essa eleição de 2024, como toda eleição, né, vai ser uma eleição diferente que vai se dar num novo momento político do país, né? A gente já viveu períodos eleitorais onde o debate político aqui em Maceió foi outro, né? Mas muitos temas continuam para serem debatidos nessas eleições de 2024, agregados de outros temas novos que a gente não esperava debater, né? Como é o caso, por exemplo, da Braskem. Esse tema vai ser debatido em 2024 com uma importância política que esse tema exige, porque a Braskem não é mais um problema de ordem empresarial, simplesmente no marco de um acidente que aconteceu. A Braskem virou um tema de debate de meio ambiente, né? Virou um tema de debate social, econômico, e eu tenho absoluta certeza que esse tema vai estar em voga agora nas próximas eleições, principalmente, né, porque tem um reflexo em relação à gestão atual, do prefeito atual. Não que o prefeito atual, o prefeito JHC, ele tenha nenhuma responsabilidade pelo que ocorreu com os bairros que afundaram, né, vitimizando tantas famílias que deixaram suas casas, algumas pessoas morreram, se suicidaram. Não é uma atribuição, não é uma responsabilização direta do prefeito de Maceió. Mas o acordo sim, Ricardo. Mas a partir do momento em que a prefeitura toma a frente para fazer uma discussão direta com a Braskem em relação ao que acontece pós esses acidentes, sim. Porque aí é o que a gente pode chamar de leniência, aí é o que a gente pode chamar de omissão. E por uma via direta ou indireta, o prefeito JHC acaba sendo um agente de uma desgraça que tomou conta da cidade de Maceió e que hoje é tema no mundo inteiro. Foi debatido na COP agora, recentemente, o que aconteceu com a Braskem. Porque como é que a Braskem, depois de tudo o que acontece, né, a Braskem, ela faz acordos, digamos assim, onde ela fica com as residências. E não sei se vocês sabem, mas as pessoas que saíram das suas casas, elas passaram uma escritura, elas deram as suas casas para a Braskem. Muitas dessas pessoas sequer foram indenizadas por isso, ou seja, a Braskem ficou dona dos imóveis. Né? Sabe-se lá o que ela vai fazer daqui para frente com esses imóveis. E ainda por cima, ao invés de fazer um acordo diretamente com as vítimas da Braskem, faz um acordo com a prefeitura. Não é? Um acordo que já está aí no importe, que já foi repassado para os cofres da prefeitura, de 1 bilhão e 700 milhões, é muito dinheiro. Depois a gente chega lá. Para você ter uma ideia, em 2023 agora, de transferências de recursos federais, né, do governo Lula para Maceió, para a realização de obras e serviços, só veio até agora, né, e que é muito, 1 bilhão de transferências dos recursos federais, dinheiro público, que ele tem que fazer prestação de conta, e não se sabe onde foi que ele colocou esse dinheiro, porque a gente não está vendo muitas obras na periferia, onde mais se precisa de investimento da prefeitura.
E a Braskem 1 bilhão e 700 milhões, não é? E para a prefeitura. E a gente não vê esse 1 bilhão e 700 milhões, a menos que eu esteja enganado. Eu não quero aqui fazer proselitismo. Eu já cheguei numa idade, não é? E num momento da minha carreira política, onde eu não estou aqui querendo fazer aquela oposição de denúncia, de acusações. Não, eu quero fazer um diálogo com a sociedade para que a sociedade tenha também um paradigma, tenha um parâmetro para poder escolher nas eleições de 2024, como é que ela vai se posicionar. 1 bilhão e 700 milhões, que era, eu acho que era para assistir as vítimas da Braskem, que até agora não foi um centavo. Fala-se de 400 milhões que já foram gastos sem prestação de conta. O Supremo Tribunal Federal já determinou a apresentação de prestação de conta desses 1 bilhão e 700 milhões. A prefeitura silente, o prefeito silente, o Ministério Público precisando ser mais enérgico nessa relação direta da prefeitura com a Braskem. E até agora o que a gente está vendo é o agravamento da situação. Já se fala agora em mais minas que podem ceder, né? A mina 20, 21 podem colapsar. Pode colapsar, inclusive a 21, eu posso estar enganado, eu recebi essa informação recentemente, é 10 vezes maior do que a 18, exatamente. Pode causar um prejuízo maior. A gente está vivendo num caos sem precedentes, né? O Maceió está sendo visitado por técnicos, né, de meio ambiente, especialistas do mundo inteiro para ver em loco, né, o que está acontecendo aqui na nossa cidade que pode causar prejuízo que até então a gente não imagina. Então, claro que a gente não é ingênuo a ponto de atribuir ao prefeito JHC o que aconteceu na cidade de Maceió, fruto da irresponsabilidade, né, do crime da Braskem, do crime ambiental da Braskem. Obviamente que não. Mas um prefeito com uma visão mais social e mais responsável e preocupado com a vida das vítimas não agiria como o JHC agiu. Então é isso que nós queremos discutir, né? Ele não agiu de uma forma correta com as vítimas, né? O que fazer com esses bairros que estão afetados, né? Com esses vazios urbanos que foram criados? O que vai ser isso? Daqui a 10 anos vem um geógrafo renomado aqui para Alagoas e atesta que não tem mais risco. Aqueles territórios ali não tem mais risco nenhum. E aí, o que vai fazer? A Braskem faz um grande investimento imobiliário naquela região e tudo fica esquecido. Pessoas que morreram, perderam suas vidas, a sua história, né? Fruto de acordos e de uma condução equivocada que foi dada pela Prefeitura de Maceió. Ricardo, em 2020, a eleição municipal trouxe um fato no qual teve muitos candidatos. Teve Davi Davino, teve você, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o Cícero Filho pelo PCdoB, teve a Lenilda Luna pela UP, teve o Alfredo Gaspar de Mendonça pelo MDB. Enfim, teve vários espectros políticos naquele momento disputando a eleição para prefeito em Maceió. 4 anos depois, o que a gente vê é uma tática semelhante de vários partidos se fragmentando. Por exemplo, Solidariedade com o Lobão, a gente vê o Partido dos Trabalhadores, Federação PV, PCdoB com você, Ricardo Barbosa, o MDB deve lançar com o pré-candidato Rafael Brito, a gente vê o JHC, prefeito, ou seja, já temos pelo menos aí 4 nomes aí postos para a disputa municipal. O que é que você acha dessa tática, desse repeteco de 2020? Essas oposições, elas se unem num provável segundo turno? É uma tática para tentar levar essa eleição para o segundo turno, já que a gente vê o JHC sempre com 70%, 75% da aprovação popular até aqui. Como é que você entende essa questão dessa tática política e dessas oposições em torno da gestão do prefeito JHC? Excelente pergunta, Mozinho, porque a gente pode respondê-la de várias formas, dando vários enfoques. Eu vou procurar ir pelo político e o que é que muda, né, de 2016, porque em 2016 houve também uma eleição municipal dentro de uma realidade política. 2020 também, que foi quando eu fui candidato. Em 2016 eu fui candidato a vice-prefeito do deputado federal Paulão. E o que é que muda? Eu acho que, e é uma opinião minha, da forma como eu estou vendo o cenário hoje, político é uma fotografia. Você faz uma análise da fotografia que você está vendo agora. Claro. Embora você faça abstrações, né? Você trabalhe com a teoria das hipóteses, as caracterizações, mas você tem que partir de uma fotografia. E a fotografia que a gente tem hoje é a partir das eleições de 2022. Porque nós tivemos um Brasil de 2016, após o golpe contra a presidenta Dilma, até 2022, um Brasil muito conturbado,
não é? Uma fase difícil. E aí eu não quero colocar aqui aquela discussão maniqueísta, né, do bolsonarismo, mas isso, em 2022, toma um novo rumo com a eleição do presidente Lula, né? Ou seja, a gente passa a ter um país novamente governado por um bloco político que governou o Brasil durante 4 mandatos no passado, cujo foco desse bloco político, comandado pelo presidente Lula e depois a presidenta Dilma, era o investimento em políticas públicas, não é? Era investir no social, né? O Brasil saiu do mapa da fome, né? Teve um investimento no social, e isso teve uma interrupção, e agora em 2024 esse governo já é governo, não é, com essa política, retomando essa política. Então, creio que o debate ele vai estar polarizado meio que entre os blocos políticos que se confrontaram em 2022. Os grandes blocos políticos que se confrontaram em 2022. A minha pré-candidatura, né, que é a pré-candidatura da federação, não é mais do PT, o partido que vai disputar as eleições vai ser a federação, né, que é formado PT, PV e PCdoB. Nós somos do bloco político que elegeu em Alagoas o governador Paulo Dantas, o senador Renan Filho, o deputado federal Paulão, o deputado federal Luciano Amaral e o presidente Lula. Nós somos desse bloco político, certo? A minha candidatura, pré-candidatura, representa, do ponto de vista político, este bloco. Se deste bloco haverá mais candidaturas, isso é uma decisão soberana que pertence aos partidos que compõem este bloco político. Mas a candidatura de Ricardo Barbosa, desde já, se coloca nesse campo político. No campo de JHC, eu acho que, muito pelo contrário, não deve haver uma grande mescla de candidaturas. Óbvio que eles vão concentrar em torno de uma candidatura única para tentar fortalecer e já no primeiro turno tentar faturar o processo eleitoral. Eu acho que dentro do nosso bloco existe essa disputa de opiniões em relação a qual a melhor tática. Se é a tática de se ter muitas candidaturas para se tentar levar a eleição para um segundo turno e depois unificar, se é a tática de a gente já fortalecer a disputa e fazer o debate político de 2022 agora em 2024. Eu parto da compreensão que a melhor tática é a tática de agora. A gente já tive outra visão em relação a isso, mas eu parto da compreensão que o melhor é a gente trazer o debate político de 2022 agora para 2024, porque é o mesmo debate, né? Porque a gente ganha a eleição de 2022, porém a gente tem uma disputa, e essa disputa para a gente ter uma hegemonia maior do nosso bloco político agora nas eleições de 2024, que a gente precisa consolidar. A federação, Ricardo, ela aceitaria compor, por exemplo, com o MDB, já que vocês estão no mesmo bloco político, vamos dizer assim, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PV, MDB, vitória do governador Paulo Dantas, do deputado federal Paulão, do deputado federal Luciano Amaral. A federação toparia compor com o MDB ou na cabeça ou como vice hoje? Como é que você vê esse cenário? Claro, eu acabei de dizer, né? A minha pré-candidatura hoje, creio que é a única, né? Ainda não houve o lançamento de nenhuma pré-candidatura desse campo político, né? De nenhum partido. A minha pré-candidatura hoje é a única pré-candidatura já lançada e anunciada, que eu aqui declaro e afirmo que é a pré-candidatura desse bloco. MDB, todos aqueles que elegeram Paulo Dantas e o presidente Lula, deputado federal Paulão, nas eleições de 2022, certo? É óbvio que se eu coloco a minha pré-candidatura já como sendo a pré-candidatura desse grupo político, que a gente está aberto para uma composição, seja na majoritária, na cabeça, seja indicando o nome para uma composição, mas desde já a minha candidatura é que está lançada, né? Ô Ricardo, e muita gente questiona por que Ricardo Barbosa, internamente no PT, internamente na federação, por que Ricardo Barbosa é o nome do PT? Por exemplo, o PT tem deputado federal, tem deputado estadual, tem 2 secretários de Estado, tem vereador por Maceió. Por que Ricardo Barbosa, que já foi candidato em 2020, deve ser candidato em 2024, por que o nome de Ricardo Barbosa hoje pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores? Primeiro, para mim, isso é um orgulho, né? Primeiro, para mim, isso é uma honra, né? E não obstante o que você acabou de dizer, o PT é um partido
partido que tem pessoas grandiosíssimas, a exemplo do próprio deputado federal Paulão, tem o deputado Ronaldo Medeiros, que inclusive era o pré-candidato, né? A gente até esqueceu e pulou um pouquinho essa fase da história da minha pré-candidatura, que a pré-candidatura que estava colocada pelo PT para ser apresentada à federação era a pré-candidatura do deputado estadual Ronaldo Medeiros. Ele afirmou, inclusive aqui, Ricardo, aqui no Jornal da Manhã, que seria pré-candidato a prefeito de Maceió. E aí teve essas novas costuras, esses novos alinhamentos dentro do PT, junto da federação, e aí o seu nome foi posto, foi colocado, e por isso a gente está trazendo também esse debate aqui no Jornal da Manhã. Isso. E a minha pré-candidatura, ela surge após a retirada. O deputado Ronaldo Medeiros, e não obstante os seus motivos, obviamente que teve os seus motivos, mas ele retirou a sua pré-candidatura, colocando aí para o PT a necessidade de se fazer o debate de escolher um nome para essa tarefa, que para mim não é sacrifício nenhum. Como você mesmo já disse, eu fui candidato em 2020, eu estava aqui brincando com vocês aqui, não foi só 2020, de 2002 para cá, eu fui candidato em 2002 a governador, na época pelo PSTU, em 2004 eu fui candidato a prefeito em Maceió, também pelo PSTU, em 2006 eu fui candidato a governador pelo PSOL, né? Já em 2008 foi a eleição para vereador, e de lá para cá eu fui candidato em 2016 junto com o Paulão, 2020 e agora 2024. Então me orgulha o fato de saber que eu conto com a confiança do meu partido, porque não é fácil, né? O PT não é aquele partido em que vem uma liderança, unge uma figura e diz, é esse aqui, e ninguém questiona, mesmo querendo questionar. Então aquela figura ungida é conduzida àquela tarefa. No PT, para você disputar um cargo majoritário, você precisa contar com o apoio e a confiança de um partido formado por várias forças políticas internas, que internamente têm lá as suas divergências, e é importante, essa que é a riqueza do PT, a sua divergência interna, não é? E, felizmente, e com muita honra, o meu nome foi o nome escolhido, pela própria experiência que a gente já tem, ou seja, o PT confiou em mim essa tarefa, da qual eu não vou abrir mão, já digo logo, né? Eu não vou desistir, vou levar à frente essa tarefa que a mim foi confiada com muito orgulho, porque não é qualquer coisa representar o maior partido de trabalhadores do mundo, não é só da América Latina, né, em uma eleição numa capital. Então eu não sei nem o que responder o porquê o Ricardo Barbosa, só tenho que dizer, estou muito feliz e satisfeito, né? É parte do meu currículo, é história para contar para os meus netos, né, ter sido mais uma vez conduzido para essa tarefa de representar o PT e agora a federação, né? No caso, melhor ainda, porque também conto com o apoio dos nossos aliados, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Verde, para representá-los nessa tarefa de 2024. Natália Barros. Ricardo, você mencionou essa questão de trazer a discussão nacional, né, do bloco político que elegeu o presidente Lula e trazer também para a discussão aqui na capital, mas considerando que Maceió é bastante bolsonarista, Bolsonaro venceu aqui na capital, o prefeito JHC ele está muito mais direcionado para esse campo, né, apesar dele tentar se distanciar do bolsonarismo atualmente. Então, essa discussão, trazer a imagem do presidente Lula para a campanha, para a questão aqui da capital, você não vê isso como um risco? Corre-se o risco. A gente tem, assim, historicamente, em Maceió, né, um eleitorado mais conservador. A gente não tem tido resultados de vitória, né, aqui na nossa capital, principalmente nas eleições presidenciais, até para governo de estado. Aqui a gente sempre vê esse nosso bloco político não atingir um bom percentual. Lula teve 42% da votação em Maceió. Não é pouco, convenhamos, não é? Numa eleição, né, contra o presidente Bolsonaro, tudo que o presidente Bolsonaro tinha nas mãos, a máquina, não é? E a gente chega a ter 42% em Maceió, inclusive na gestão do prefeito bolsonarista. JHC é bolsonarista, gente, tá? É importante que se diga isso. Ele está do lado de lá e esteve do lado de lá nas eleições de 2022, mas não é pouca coisa, né? Só que o debate de 2024, além de ser um debate
como eu já disse aqui antes, né, que vai trazer um pouco a polarização de 2022, em relação a Maceió, vai ser um debate um pouco diversificado no que diz respeito à gestão do prefeito JHC. Quando você me perguntou, Mozinho, em relação à minha candidatura e o que é que ela vai trazer do ponto de vista de foco para o debate, além do caso da Braskem, nós também queremos fazer o debate, Natália, dessa Maceió que a gente está vendo hoje, uma Maceió linda, maravilhosa, que eu me orgulho de cantar em verso e prosa para onde eu vou. Eu brigo com qualquer carioca, cearense, baiano, quando a história é cidade bonita. Não venha com baianice para cá, com carioquice para cá, porque eu vou dizer que é a minha cidade. Maceió, para mim, é massa, é muito lindo, é maravilhoso, mas Maceió não pode se resumir somente, eu vou falar até assim, a investimentos turísticos, a ser uma cidade instagramável. Não pode se resumir. Maceió tem que ser uma cidade voltada em primeiro lugar, porque uma cidade que não cuida do seu povo não pode ser cartão de visita para nenhum turista do Brasil. E Maceió não pode ser apenas essa cidade turística. Se você vai para outras realidades em Maceió, aquele mesmo maceioense que de manhã cedo sai do Bio, sai do Jaça, para ir para a praia, para tirar foto no cadeirão, né, para tirar fotos nos pontos instagramáveis da praia de Maceió, ele passa esse dia de felicidade na Disneylândia, né, e depois ele volta para o Bio, volta para o Jaça, para ver uma realidade onde você na saúde só tem 52% de cobertura da atenção primária, 48% da população de Maceió é desassistida do ponto de vista de atenção primária, é quase metade da população de Maceió que não tem atenção primária, né, na área da saúde. Você vê as creches faltando, as benditas creches que até agora não foram entregues, só promessa na área da educação, nos bairros de Maceió. Você vê problemas de ordem social gritantes para o povo de Maceió, que precisam ser resolvidas e que às vezes a moçada se esquece quando vai para a praia para tirar foto no cadeirão, para tirar foto na roda gigante, né? Porque é bonito demais isso, né? Você vê uma Maceió do ponto de vista da cultura agora. Eu vou só te dar um exemplo, porque eu sei que vocês estão já querendo fazer mais perguntas. Só para dar um exemplo. Maceió agora, né, fora o investimento de 8 milhões para Beija-Flor, investiu aqui 15 milhões no Maceió Verão, né? Você sabe quanto que foi desses 15 milhões? Você sabe quanto que foi para artistas locais e bastante focados em determinados artistas locais? 15 milhões, 220 mil reais. Existe até uma lei, Ricardo Barbosa, em relação à questão da contratação de shows, né, determinando que 50% desse quantitativo, desse montante, seja destinados para artistas locais. Até a própria lei é desrespeitada na nossa cidade, vale frisar. Sem contar o calote, né? Que tem os forrozeiros aqui, tem desde o São João passado, nós já estamos no carnaval, desde o São João passado não receberam o dinheiro das apresentações dele, né? Isso é o que é o governo JHC em relação à cultura. Mas pergunte. Ricardo, é que nosso tempo aqui é bem curtinho, bem rápido, né? E não podemos deixar de perguntar. Você comentou que vai manter sim sua candidatura como cabeça de chapa da federação. E aí, dessa maneira, Ricardo, quem será o vice do Ricardo Barbosa? Será do PV, do PCdoB ou seguirá como 2022 de um partido aliado como o PSB? Volto à pergunta do Mozinho. A minha pré-candidatura está colocada como a pré-candidatura do bloco político. Primeira da federação. Mas a federação participou do bloco político de 2022, que elegeu o governador Paulo Dantas, o Lula, enfim. Eu não posso aqui já colocar essa discussão do vice, quem será, porque eu estou aberto, inclusive, à discussão se o vice poderá ser do próprio MDB. Por que não? Não é? Ou o vice poderá ser de um partido que vai formar uma chapa desse bloco político partidário que elegeu o presidente Lula e o governador Paulo Dantas. Assim também como eu reconheço que teremos a visão política, não é, de também enxergar na apresentação do nosso nome como uma vice numa composição. Tá? Agora, é legítimo hoje, havendo uma disputa sem alianças, sem nenhuma aliança, porque a vice sempre fruto de uma discussão de alianças. Eu digo, quero ser o nome que vai encabeçar a chapa do bloco político que elegeu o Paulo Dantas e o presidente Lula.
Quero ser esse nome. Se a gente for esse nome, evidentemente que uma vice comporá um nome desse bloco político, né? Se não houver e também não houver uma outra aliança, é justo, né, que na federação, que é formada por 3 partidos políticos, que o vice ele não saia do PT e, obviamente, saia de um dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança. Ricardo, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Esse papo, né, para discutir Maceió, discutir essas pré-candidaturas, é tão salutar para a sociedade maceioense, para a sociedade alagoana como um todo. Ao passo que eu deixo aqui um espaço para suas considerações finais e também deixar o convite para que o Ricardo possa estar aqui em outras oportunidades debatendo Maceió, essa pré-candidatura. O espaço está aberto para o Lobão, o espaço está aberto para o Rafael Brito, caso confirme a sua pré-candidatura a prefeito de Maceió, para outros personagens, para outros atores políticos da capital alagoana. Esse debate é tão importante para a nossa população, para a nossa sociedade. Ricardo, é com você. Olha, eu que agradeço, é muito importante, é um começo bom estar aqui com vocês, é a minha primeira entrevista como pré-candidato. Né? Espero que isso nos traga muitos bons ventos, né? Sucesso na disputa, Ricardo, sinceramente. Obrigado. É o que todo maceiense espera. Obrigado, sucesso para os pré-candidatos, que Maceió discuta principalmente o capital humano, que é o que a gente mais precisa para a nossa cidade. Discuta política, não é isso? Política, que a gente sabe que política não é simplesmente aquele jogo, né, da disputa mesquinha, né, maniqueísta, de bem contra o mal. Não, tem muita coisa boa na nossa cidade que a gente precisa valorizar, e um bom debate político dessas eleições significa respeitar Maceió, porque Maceió é massa sim, mas precisa ser mais respeitada e mais valorizada. Mais uma vez, muito obrigado ao advogado, pré-candidato a prefeito de Maceió pelo PT, pela Federação PC do BPV. Quero agradecer a participação das minhas queridas Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Romilson aqui nas redes sociais, o nosso querido Mailson Franklin, junto com o Geraldo Salgueiro, nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.